Graças a paz, gente. Mais um dia para buscarmos a palavra de Deus, nos relacionarmos com Ele, termos intimidade com o nosso Criador. Amém? Pois para isso nós fomos criados, né? Nós fomos criados para ter intimidade com Deus. Amém? Tiffany, Tia Nilda, Caio, sejam bem-vindos aí. Mais uma live, né? Pra gente buscar o Senhor poderosamente. Pra gente desenvolver, né? Esse relacionamento mais íntimo com Deus. Amém? Tudo que eu falo para vocês aqui, gente, são apenas ferramentas para nos levar a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, a oração em línguas é uma ferramenta para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Amém? A adoração é uma ferramenta para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. A leitura bíblica, a leitura da palavra, são ferramentas que vão nos levar a uma intimidade maior com Cristo. Amém? Janderson, eu frequento muito a igreja. Você acha que eu sou íntimo de Deus? Não necessariamente. Muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas visitam a igreja, muitas pessoas fazem parte de uma igreja há anos, mas elas ainda não conheceram o Senhor na sua intimidade. Elas não conheceram o Senhor na sua profundidade. Elas ainda não tiveram um relacionamento com Cristo que transformou a vida delas genuinamente. Então, às vezes, você olha para uma pessoa, você conheceu ela no mundo, ela aceitou Jesus, mas ela continua a mesma coisa. Às vezes ela piora. Por que às vezes isso acontece? Porque a pessoa ainda não desenvolveu um relacionamento com Deus íntimo, não foi transformada pelo Espírito Santo, não se abriu para a transformação do Espírito Santo. Amém? E isso é muito, muito comum de se ver. Pessoas que recebem o Evangelho, mas o Evangelho que está piorando a vida delas, que não está melhorando. E, gente, Deus não deseja isso pra gente. Nós, como filhos de Deus, somos chamados para andar na direção e na transformação divina. Eu quero daqui a 10 anos estar melhor do que eu era ontem. Eu quero daqui a 20 anos estar melhor do que eu era hoje. Daqui a um mês eu quero ser melhor do que eu era ontem. No mês passado. Amém? Então, para isso eu vou precisar muito de uma chave. Essa chave que eu vou falar para vocês é uma chave muito poderosa. É uma chave que muda vidas, que transforma vidas. E é uma chave que, se você usar, ela pode te transformar. Amém? Que transformou minha vida. Eu era uma pessoa antes dessa chave. E depois que o Espírito Santo trouxe essa chave para minha vida, eu me tornei outra pessoa, né? Mas antes de falar dessa chave para você, falar para você qual é essa chave que é capaz de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, eu vou ler um texto com vocês. Amém? Eu vou ler um texto que está lá em 1 João. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir ela comigo, tá? 1 João, capítulo 2, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. A Bíblia vai dizer assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela os ensinou. Então João está falando de uma unção que foi derramada em nós quando nós nascemos de novo. Todos nós temos essa unção. Não é só para os mestres, não é só para aqueles que pregam. Todos nós temos uma unção. E João fala que essa unção, ela nos ensina todas as coisas. Eu sempre fui curioso a respeito
esse termo que João usa, porque João não usa assim, vocês receberam um Espírito, vocês receberam um poder. Ele fala que a gente recebeu uma unção que nos ensina todas as coisas. Você consegue... Porque quando a gente pensa em unção, a gente pensa em poder, a gente pensa em algo caindo sobre as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo curadas. Mas o engraçado é que João, nesse texto, ele fala de uma unção que ensina. Então existe uma unção específica para o ensino. Existe uma unção que nos ensina. Existe uma unção de ensino. O Espírito Santo de Deus, ele tem para a gente uma unção que nos ensina. E quando essa unção de ensino vem, você não aprende com o intelecto, você aprende no seu espírito. Quando a unção de ensino vem, você não aprende racionalmente, você aprende espiritualmente. Você não aprende um conhecimento teológico, você aprende uma sabedoria. Você aprende a praticar algo, você aprende a fazer algo que vai te dar um resultado. Então, a unção de ensino, João está falando assim, vocês não precisam que ninguém os ensine. Então, existe uma unção em você que se você ficar num lugar que não tem ninguém para te ensinar a palavra de Deus, você vai conseguir crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Porque quando você nasceu de novo, você recebeu uma unção de ensino dentro de você. Um dos termos que é usado para o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas. Jesus, falando do Espírito Santo, em João, ele fala que o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. Então, um dos papéis do Espírito Santo é te ensinar. Amém? Gente, não estou assistindo nenhum pregador no momento. Não tem nenhum pregador que eu me identifiquei. Você não precisa de um pregador. Graça e paz é o de mano. Você não precisa de um pregador para te ensinar. Você não precisa de uma live dessa para você aprender as coisas. Você não precisa. É estranho porque ao mesmo tempo que Deus fala assim, olha, eu estabeleci mestres na igreja, pregadores, pessoas que ensinam a palavra, pastores. Ao mesmo tempo que Paulo fala isso, João chega e fala pra gente que a gente não precisa, que ninguém nos ensina. E João, na sua carta, ele está ensinando. Não é estranho isso? Não é diferente isso? Por que João fala que a gente não precisa que ninguém nos ensine se ele está ensinando? Por que João fala que a gente não precisa que ninguém nos ensine se Paulo disse que Deus estabeleceu mestres na igreja, ou seja, pessoas para que ensinasse o corpo de Cristo? É porque João está tirando totalmente a nossa dependência dos homens. João está focando no ministério de ensino do Espírito Santo. O ministério de ensino do Espírito Santo dentro de nós é maior do que qualquer outro ministério, do que qualquer outra forma de você receber ensinamento. Mas hoje os pregadores, hoje as igrejas, hoje as pessoas, elas não querem nos fazer dependentes do Espírito Santo. As pessoas querem nos fazer dependentes de um sistema, dependentes de uma religião, dependentes de pessoas, pastores, líderes, pregadores na internet. As pessoas te ensinam a pregar. As pessoas te ensinam a ofertar. As pessoas te ensinam a ser curado. As pessoas te ensinam a receber algo do céu. As pessoas te ensinam essas coisas. Hoje, todo mundo na internet ensina alguma coisa. Eu ensino aqui para vocês sobre oração em línguas. O Espírito Santo me mandou ensinar. Mas João está dizendo assim, vocês têm unção dentro de vocês, que vocês não têm necessidade que ninguém os ensine. Basicamente, o que João está dizendo é, o maior ministério de ensino na sua vida precisa ser o ministério do Espírito Santo.
Se você ainda não aprendeu a receber o ensino do Espírito Santo, você precisa começar a aprender. Eu vou te ensinar hoje como começar a receber o ensino do Espírito Santo para a sua vida, pessoal. Como ativar a unção de ensino na sua vida, pessoal. Como receber esse ensino do Espírito Santo como um tutor. O Espírito Santo não é o professor de uma classe cheia. O Espírito Santo não é o professor de uma classe lotada. O Espírito Santo, a palavra ensinador, mestre ali para o Espírito Santo, é como se fosse um tutor. O Paracletos é um tutor, é alguém que está... É você e ele, não é você e é uma multidão. É você e ele te ensina especificamente para você. Ele ensina coisas da sua vida pessoal. Ele ensina diretamente para você. Então o ministério de ensino do Espírito Santo é muito tete a tete. Por quê? Porque às vezes um professor numa aula cheia, numa classe cheia, ele não consegue dar atenção para todo mundo. Mas o Espírito Santo ele consegue te dar toda a atenção que você precisa quando ele está te ensinando. O Espírito Santo consegue falar com você de uma forma que você entende, de uma forma que você consegue absorver e praticar aquilo que ele está falando com você. Esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. Mas eu creio que a gente está usufruindo pouco disso. Eu creio que a gente está bebendo pouco do ensino do Espírito Santo e a gente está muito dependente dos homens. Eu ouço pregadores, eu ouço muitos pregadores. Não muitos mais, né? Eu já ouvi muitos. Mas hoje em dia eu não ouço muitos. Deve ter uns 4 pregadores aí que eu ouço constantemente. É muito até. E geralmente, irmãos, o foco, né? Quando eu penso em ensinar, quando eu penso em receber o ensinamento, eu penso em um pregador que eu vou assistir. Mas o Espírito Santo quer tirar esse foco nosso para quando a gente pensar em uma ministração, receber uma ministração, a gente pensar nele. Porque nós não precisamos que ninguém nos ensine, mas a unção que está em nós, ela nos ensina todas as coisas. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo alerta a igreja sobre isso. E Paulo fala para a igreja sobre esse ministério do Espírito Santo, que é o ministério de ensino. E ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. E ele fala assim, disso também nós falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ou seja, não foi um homem que me ensinou. Não foi um conhecimento teológico que eu recebi, Paulo está falando. A pregação que eu dei para vocês, Paulo está falando, eu não recebi de nenhum homem. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu conheço o ministério de ensino do Espírito Santo. Eu tenho um tutor que me ensina tudo o que eu preciso. Eu tenho alguém comigo que me dá a aula que eu preciso sobre qualquer assunto da Bíblia. Você está precisando aprender sobre prosperidade? O Espírito Santo sabe. Você está precisando aprender sobre cura? O Espírito Santo sabe. Você está precisando aprender sobre casamento? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe tudo o que você precisa. E Paulo está falando assim, o nosso ensino, as coisas que a gente falou para vocês, não veio de sabedoria humana. Não precisei fazer um curso teológico, não precisei ir para o seminário. Mas ele fala assim, mas palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o Espírito. Então Paulo fala assim, nós falamos de coisas, não de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo tinha esse tutor na vida dele. E ele fala algo muito legal. Ele fala assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e elas não podem ser entendidas. Por quê? Porque é discernida espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas,
mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por muito tempo eu meditei nesse texto. Por muito tempo eu meditei nesses versículos. E eu li assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu sempre orava pelo viés assim: eu tenho a mente do Senhor. Eu posso receber a revelação de Cristo. Eu posso receber o entendimento da palavra. Eu posso conhecer Jesus. E isso tudo é verdade. Isso tudo que a gente pensa sobre esse versículo é realmente verdade. Mas eu quero dizer para você, quero te dar uma chave hoje, uma revelação hoje, do porquê que você hoje pode receber entendimento espiritual. Por que você hoje pode ter um entendimento espiritual, ter a mesma mente que Jesus tinha? Quando Paulo fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo, ele está falando que você tem a mesma capacidade de receber ensinamento do Pai, como Jesus tinha. A mesma capacidade de aprender do Pai que Jesus tinha. Jesus diz assim: olha, as palavras que eu digo, eu não digo de mim mesmo, só digo que o Pai fala comigo. O ensino que eu dou para vocês, eu não recebi de ninguém. Não é meu mesmo. Se você quer saber se esse ensino é meu, pratica. Se é verdadeiro, pratica. Que você vai ter esse entendimento. Então Jesus sempre tirava o foco dele, dizendo assim: olha, as palavras que eu falo para você, eu não recebo de mim mesmo, vem do Pai. Então Paulo está dizendo aqui, ó, nós temos a mente de Cristo. Amém. Edilma, vai receber muito hoje em nome de Jesus. Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, dentro de você, quando você aceita Jesus, você tem a capacidade de receber ensinamento do Espírito Santo. Eu quero hoje, primeira coisa que eu quero falar para você, essa capacidade já está dentro de você. Você já tem a capacidade de receber tudo que você precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque você nasceu de novo. E agora o seu espírito nasceu de novo. Veja o que Paulo diz no versículo 12. Ele fala assim: nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus. Quando a gente lê esse versículo, 1 Coríntios 2, capítulo 2, a gente pensa assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito Santo. Não, não é isso que Paulo está falando. O Espírito de Deus aqui é com E minúsculo. Paulo está falando assim: eu não recebi o Espírito do mundo, que é o Espírito de morto, mas eu recebi o Espírito de Deus, com E minúsculo. Ou seja, o meu Espírito está vivo agora. Agora eu tenho a vida de Deus em mim. E agora o que eu posso fazer? Agora eu posso conhecer as coisas que Deus tem me dado gratuitamente. Você pode receber isso. Irmãos, é tão bom quando você passa anos orando em línguas. Você passa anos orando em línguas e você desfruta do ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo desce com um download sobre você, você começa a entender. Eu já recebi tantos ensinos, irmãos, do Espírito Santo. O Espírito Santo já me ensinou sobre prosperidade. Meu Deus. O Espírito Santo já me ensinou sobre cura. O Espírito Santo já me ensinou sobre fé. O Espírito Santo já me ensinou sobre confissão da palavra, sobre adoração. O Espírito Santo já me deu sobre espíritos malignos. Já aprendi tanta coisa com o Espírito Santo. Mas existe uma chave para que eu possa receber. Existe uma chave para que esse entendimento entre na minha mente. Existe uma chave para que esse entendimento possa passar pelo filtro da minha alma. Porque ser ensinado pelo Espírito Santo não é só eu ler a Bíblia. Eu vou chocar muitos de vocês aí que estão me ouvindo, que vão me ouvir. Ser ensinado pelo Espírito Santo não é só ler a Bíblia. Não é porque eu estou lendo a Bíblia que significa que o Espírito Santo está me ensinando. Tem muita gente que conhece muita Bíblia, mas tem muita teologia falsa. Amém?
Então Deus criou uma forma de burlar esse sistema, o sistema da minha mente. Deus criou uma forma de me dar revelação sem que a minha mente se envolva, para que a revelação seja pura, para que o ensino seja puro. Amém? Eu não posso... Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, eu não posso chegar para você e te ensinar 90% de uma doutrina pura e te dar 10% de religiosidade. Posso falar para você muitas palavras bonitas, mas no final dessa palavra eu posso falar assim: Deus não quer te curar. Deus está pondo essa enfermidade em você para você aprender uma lição. Imagina se eu falo isso com você. Eu estrago todos aqueles 90% que eu te falei. Então eu não posso trazer uma mentira para você. 90% verdade, 10% mentira. Eu tenho que te dar 100%. Mas nossa alma, ela pode se contaminar. E aí, se eu ficar refém do meu intelecto? Se eu ficar só dependente da minha mente? É por isso que o ministério dos apóstolos era sempre tirar as pessoas da dependência do homem. Nos stories, Dilma, nos stories, eu vou deixar essa live salva e depois você pode compartilhar. Aí o pessoal consegue assistir, tá bom? Aí no meio de semana eu também vou postando uns vídeos pequenos com alguns cortes, aí você também consegue compartilhar. Amém? Então, assim, para você receber o ensinamento do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer com você é te dar uma nova natureza. Ele te deu uma nova natureza, você nasceu de novo. Você ganhou a capacidade de ser ensinado pelo Espírito Santo. Mas agora, o Espírito Santo precisa fazer algo com você, ou seja, ele precisa tirar você de ser refém do seu entendimento. Se você tentar entender as coisas de Deus com a sua mente, você não vai conseguir, você não vai receber revelação, você não vai conseguir entrar nas coisas de Deus. Por quê? Porque o ministério do Novo Testamento ele é do Espírito. O ministério do Novo Testamento é do Espírito, não é da alma, não é da sua mente. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 2. E essa aqui é a chave, irmãos, para receber o ensinamento do Espírito Santo. Quem fala em línguas não fala para as pessoas. Pronto. Primeira coisa, você sai dos homens. Você já tirou o foco dos homens. Você não está falando para as pessoas, ou seja, não é ninguém que vai te ensinar. Não sou eu que vou falar para você, não sou eu que vou pregar para você. Você não está falando para as pessoas. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Amém? E olha o que ele fala assim: ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Ou seja, Deus tirou o meu entendimento. Eu estou lá, rouba do sobidias, tobidikoba da tabisi, raboboia do beditosia podobidike, rabusbibek andabuki nobidissobidike. Não estou entendendo nada, graças a Deus. Graças a Deus eu não estou entendendo nada quando eu oro em línguas. Por quê? Porque é disso que o Espírito Santo precisava. O Espírito Santo, para me ensinar, ele precisa tirar a minha mente fora e ensinar o meu espírito. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: nós não falamos palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. Aí ele fala assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, as coisas espirituais de Deus ele precisa ensinar para o seu espírito. É o seu espírito que precisa receber o ensinamento do Espírito Santo, não é sua mente. Então, a forma do Espírito Santo te ensinar é de espírito para espírito. O Espírito Santo está falando para o meu espírito, está jogando. Está jogando de espírito para espírito, espírito para espírito, espírito.
Irmãos, chega uma hora que explode no seu entendimento. Eu entendi. E quando vem para o seu entendimento, você lembra que você estava lá orando em língua sua mente e não estava entendendo nada? Então, quando o download, quando a revelação chegar, não vai ter nada da sua mente envolvida, não vai ter nada da sua carne envolvida. Vai ser só o seu espírito recebendo de Deus e derramando sobre a sua mente toda aquela verdade pura e fresca para você. Meu Deus. Você não vai ficar debaixo da doutrina falsa. O Espírito Santo não vai deixar você debaixo da doutrina falsa. Você orou em língua, seu espírito recebeu ensinamento. Agora ele começa a derramar na sua mente. Você começa a entender, você começa a ter discernimento. Vem revelação, vem entendimento. É dessa forma que o Espírito Santo nos ensina. É dessa forma que eu ganho um entendimento espiritual. Mas o que o diabo fez? Ele tirou as línguas da igreja. Mesmo os pentecostais, eles não oram em línguas. Eles oram em línguas na igreja, no reteté, no fogo, mas eles não têm a prática da oração em línguas. Se o diabo tira a oração em línguas da igreja, irmãos, como é que nós vamos ser ensinados pelo Espírito Santo? Eu vou ficar dependente dos homens? É isso? Isso é aquele pregador, sei lá, que eu gosto muito, que é até uma pessoa correta diante de Deus. Mas se ele inventa algo da cabeça dele, e aí? Eu vou ficar dependente dos homens? É isso mesmo? O Espírito Santo não vai te deixar dependente dos homens. Por isso ele te deu a oração em línguas, e por isso o diabo quer tirar a oração em línguas de você, mas ele perdeu. Porque você vai sair dessa live hoje entendendo que você pode orar em línguas o quanto você quiser, e que se você orar em línguas, você vai receber todo o ensinamento que você precisa do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo já me ensinou, sabe por quê? Religiosidade. Eu, quando me converti, eu só usava calças longas, não usava camisa regata, só usava camisa de manga. Aí, certa vez, eu estava num banco, né? E eu vi uma mulher assim, bem pentecostal mesmo, com as roupas bem cobertas. Aí eu olhei pra mim e eu tinha botado uma camisa regata, acho que foi a primeira vez que eu saí assim de camisa regata. Ou eu tinha começado a sair. O Espírito Santo falou comigo, essa doutrina aí, ó, é do pentecostalismo. Eu não sabia dessa palavra, pentecostalismo. Mas o Espírito Santo falou comigo, essa doutrina é do pentecostalismo. Aí que eu fui entender, né? Eu comecei a ser liberto da religiosidade. Amém? Porque são doutrinas, irmãos, doutrina que as pessoas colocam. Mas quem pode me tirar das doutrinas? Quem pode tirar a gente dessas doutrinas, irmãos? É o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu chegar para você e falar, às vezes você vai achar que eu estou te julgando, você vai achar que eu estou te condenando, você vai achar que eu... Você não vai me ouvir. É isso aí, irmão. É isso aí. É abrir mão. É entender, crer e abrir mão. Medita muito em Colossenses 2. Amém? Que o Espírito Santo vai te dar entendimento. E vai orando em línguas. Então, a oração em línguas, irmãos, começou a me libertar dessas coisas. Às vezes o Espírito Santo ele me ensinava, sabe, coisas sobre demônios. Nome de demônios que estavam me prendendo. E eu não sabia. Ele me mostrava, o demônio estava me prendendo. Eu nem sabia o nome. Eu jogava na internet para ver e tinha lá. Realmente existia pessoas que buscavam essas coisas, né? Então, assim, o ministério do Espírito Santo é muito abrangente. O ministério do Espírito Santo é muito grande. Amém, Gil. Eu demorei um pouquinho, né? Mas logo quando o Espírito Santo
começou a me falar, assim eu já consegui abrir mão, consegui ficar mais tranquilo, entendeu? Porque às vezes a gente sai disso, né? Por exemplo, eu usava só calça. Aí eu comecei a usar bermuda, né? Aí às vezes eu ficava assim preocupado, nossa, o que as pessoas vão pensar? Será que vão achar que eu desviei? Eu usava camisa só manga longa, comecei a usar blusa regata. Aí ainda vinha esses pensamentos, né? Mas o Espírito Santo ele vai tratando a nossa consciência, ele vai falando lá na nossa consciência e nos deixando em paz, entendeu? Com o tempo. Realmente é um processo. Mas você consegue sair. Mas o problema não está às vezes no usar saia ou não ficar sem camisa. Às vezes a pessoa não quer, não gosta, né? O problema está de não fazer como se fosse pecado, entendeu? Como se não fosse de Deus, se fosse por causa das pessoas, elas vão te julgar debaixo de uma doutrina e realmente. Aí o Espírito Santo vai nos tirar, ele não vai nos deixar presos em nenhuma doutrina falsa. Porque nós somos os filhos dele. Amém. Mas é muito poderoso, irmãos. É muito poderoso. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje? Se apegue a essa palavra. Se você está debaixo de religiosidade, se apegue a Colossenses capítulo 2. Começa a meditar Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Ele fala que essas coisas, né? Não toque, não coma, não pegue. Todas essas coisas destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Tem aparência de sabedoria, promove o culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento rígido com o corpo. Geralmente a gente busca muito fazer essas coisas, né, com o corpo. Mas Paulo fala assim, não tem valor algum contra as inclinações da carne. Ou seja, Deus não está interessado em coisas que são ineficazes. Por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Por isso que Ele te deu o Espírito dele. Por quê? Porque o Espírito Santo é totalmente eficaz. Se você entrar para o seu quarto e orar em línguas, você vai conseguir vencer o pecado. Mas se eu ficar debaixo de uma doutrina falsa, eu vou ficar mais preso ainda na carne. Então o que você faz? Qual é a minha dica para você? Você para 1 hora e fica lá. Eu recebi esse ensino em 2014. Eu era jovem, sou jovem ainda. Eu tinha 18 anos, por aí, 19 anos. Eu fazia um curso e eu ia para outro curso. E o trajeto era mais ou menos 2 horas, né, ida e volta. Eu ficava no ônibus orando em línguas. Quando eu ia para outro curso, eu tinha que ficar esperando um tempo, né? Era um curso de inglês. Até começar o curso. Eu ficava lá. Eu lembro até hoje nesse comecinho, irmãos. É muito bom quando você começa a orar em línguas, porque parece que tudo muda. Parece que tudo muda, parece que a vida ganha um brilho diferente, assim, a sua mente, você começa a pensar coisas diferentes, você começa a ter entendimento diferente, você começa a se sentir outra pessoa, porque é muito forte, irmãos, a carga de unção que o Espírito Santo traz para a sua vida, quando você começa a orar em língua. É muito forte os entendimentos que ele traz. Eu só posso te dizer, mergulhe nisso. Mergulhe, porque ele vai tratar com coisas pessoais da sua vida. E para fechar esse ensino de hoje, irmãos, que foi muito forte para mim também. 1 Coríntios capítulo 2 fala assim, versículo 11. Paulo fala assim, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, quem sabe mais de você do que o seu espírito? Janderson, eu acho que é a minha mente, né? Acho que é, sei lá, meu pai, minha mãe. Não. Paulo está dizendo assim, o seu espírito sabe tudo sobre você.
O seu espírito é a parte de você que tem todas as suas informações. É loucura, né? Aí o que Deus faz? Deus pega o seu espírito e junta com o espírito dele. Ele pega o seu espírito e junta com o espírito dele. Aí, meu amigo, aí ele vai mudar tudo que ele precisa mudar. E às vezes são coisas muito íntimas que o Espírito Santo muda. Irmãos, o Espírito Santo já me falou umas coisas que é muito minha, eu não posso compartilhar com ninguém sabe. Porque é muito minha e dele. Ele me falou e ele sabe que eu precisava ouvir aquilo. Amém? Então o que eu quero dizer para você? O Espírito Santo sabe que tipo de palavra você precisa receber. O que você precisa ouvir no meio desse caos? Às vezes é um caos emocional, às vezes você não está bem. Uma palavra que o Espírito Santo te dá, ele te tira dessa situação. Ele melhora a sua vida, ele melhora o seu emocional. Amém? Então eu quero orar com você hoje. E dizer para você, mergulhe. E dizer para você, você tem um pregador dentro de você. Você não precisa de pregadores. Você tem um pregador dentro de você. Se entrega ao Espírito Santo. Pai Santo, eu oro por cada um que está me ouvindo. Eu declaro o ministério de ensino do Senhor sobre a vida deles. Eu declaro que a unção do Senhor está sobre eles. E que eles vão aprender diretamente do Espírito Santo todas as verdades da sua palavra. Em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo quem não é batizado. Renova com o teu Espírito. Enche do teu Espírito. Derrama unção para que eles consigam orar em línguas profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Recebe a Assunção, gente. Vai ficar salva a live aí, tá? Obrigado, Edilma. Obrigado, pai. Tamo junto, hein? Edilma, precisar, só entrar em contato aí. Só conversar com a gente, tá bom? Deixar essa live salva. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Vamos orar em língua, gente. Amém?